A discussão é sobre transtorno de personalidade, então, a princípio, é necessário começar destacando que a personalidade é o conjunto de características que são marcantes em uma pessoa e estão expressadas através da forma que o indivíduo escolhe de lidar com seus aspectos singulares, como também com aquilo que está ao seu entorno em situações sociais. Ou seja, a personalidade é o jeito com que o indivíduo enxerga e interage com o mundo. Existem pessoas que vão apresentar uma personalidade mais introspectiva, outros que serão mais extrovertidos, outros que apresentarão um temperamento mais acentuado e, portanto, são mais explosivos, e não existe nenhum problema quanto a isso. Começa a se falar de personalidade disfuncional ou transtorno de personalidade quando a forma de lidar com o mundo do indivíduo vai trazer danos ou vai trazer sofrimento para ele ou para aqueles que estão ao seu entorno. E é por essa razão que o DSM-5 ele vai definir 3 grupos e nesses grupos existirão quadros que são apresentados por indivíduos que melhor se encaixam neles. Por exemplo, o grupo A é dos estranhos e excêntricos, e aqui estarão os indivíduos que apresentam um transtorno paranoide, esquizoide ou esquizotípico. Existe o grupo B, dos dramáticos ou emocionais. Aqui estará o grupo dos antissociais, o borderline, e também vai estar presente o histriônico. E o grupo C, que é do ansioso ou apreensivo, e nesse grupo estará presente o narcisista, o esquivo evitativo, o dependente, o obsessivo, anancástico. Então, quando se começa falando do grupo A, estranho ou excêntrico, você tem aquele indivíduo que apresenta uma personalidade de tipo paranoide, onde há uma desconfiança acentuada, preocupação, interpretações equivocadas dos acontecimentos. Então, são indivíduos que têm dificuldade em estabelecer relacionamentos íntimos por conta dessa desconfiança acentuada. Porém, não fecha critérios para que você consiga estabelecer um diagnóstico de esquizofrenia. Os indivíduos que apresentam um transtorno de personalidade de tipo esquizoide são aqueles que têm uma distância, que expressam e se relacionam com a distância social, com indiferença e também com solidão, ou seja, preferem atividades solitárias, não têm interesse ou têm pouco interesse por atividade sexual e não existe relacionamentos de confidência, amigos íntimos, e quando esses passam a acontecer, são justamente com familiares de primeiro grau. E existem também o esquizotípico dentro do grupo A, que é aquele indivíduo que vai apresentar ideias e comportamentos excêntricos, como, por exemplo, usar roupas que são de tamanhos inadequados para ele, ou roupas que estão sujas, que não se importa ou não demonstra se importar com convenções sociais, por exemplo, como aniversários. Quando vai se falar do grupo B, onde estão o dramático emocional, aqui a gente vai ter a personalidade antissocial, e é justamente aquele indivíduo que desrespeita as regras, que não aprende com punição, são manipuladores, mentirosos, impulsivos e até violentos. Desrespeitam os direitos sem remorsos. É aqui o popular psicopata. E é importante destacar que nem todo psicopata se expressará através da violência, será assassino. Entretanto, esses traços compreendidos dentro da personalidade antissocial são do psicopata. O borderline, que é aquela sensação de vazio, instabilidade, automutilação, uso de substâncias, são os indivíduos que referem ter um vazio tão grande e doloroso que a automutilação faz essa dor diminuir. São indivíduos que têm uma instabilidade e expressam essa instabilidade quando, por exemplo, alguém que eles consideram importante desmarca um compromisso, se atrasam, né? Um quadro grave que necessita, portanto, de acompanhamento. E aí você vai ter o histriônico ainda dentro do grupo B, que são aqueles indivíduos que se expressam através de teatralidade, que buscam atenção, têm histórias fantásticas, um discurso impressionista, vago, uso de sua aparência física para chamar a atenção. E aí a gente encerra o grupo B com o histriônico e vai falar do grupo C, que justamente no grupo C a gente tem um ansioso ou apreensivo. Ansioso e apreensivo dentro do grupo C se estão contidos o narcisista, o esquivo evitativo, o dependente e o submisso e também o obsessivo anancástico. O narcisista justamente é aquele que tem uma autoestima desregulada, ou seja, existe o ego inflado sobre a sua própria importância.
é um indivíduo que tem uma profunda necessidade de atenção e da admiração. Depois, existe o esquivo evitativo, que se ofende fácil, que é criterioso nos relacionamentos e vive esses relacionamentos com tensão social, que é inseguro. Então, o esquivo evitativo, ele preserva relacionamentos íntimos por temer o ridículo, por temer situações de humilhação, por estar preocupado em ser criticado ou rejeitado em situações sociais. Há também o dependente ou submisso, que não costuma tomar decisões sem conselhos, que se ofende fácil, que tem medo de abandono, que faz de tudo para obter cuidado e apoio e pode até se submeter a realizar tarefas desagradáveis. Então, nesse caso, se entende que o dependente ou submisso está mais suscetível a abusos. E, por fim, no grupo C, há o obsessivo anancástico, que é aquele perfeccionista rígido que tem devoção ao trabalho, que o seu jeito é melhor, e se expressa através daquela clássica teimosia, e tem uma insistência irracional em aceitar o jeito dos outros de fazer as coisas. E aí, diante disso, para se falar do estabelecimento do diagnóstico, é preciso dizer que, excluídas as causas somáticas, você precisa ter o sofrimento do indivíduo daqueles que estão ao seu entorno num padrão inflexível e generalizado que envolve pelo menos duas áreas. Essas são a cognição, a sua capacidade de perceber a si e ao entorno e a sua relação com ele, a afetividade, o funcionamento interpessoal e o controle dos impulsos. Se duas dessas áreas estão afetadas, e essa afetação é uma afetação permanente, excluído causas somáticas, aí é possível estabelecer o diagnóstico. Sendo esse diagnóstico estabelecido, se pacientes com menos de 18 anos de idade, com um padrão de pelo menos um ano, e o antissocial, que está lá no grupo B, ele não pode ser diagnosticado antes dos 18. Tendo entendido isso, é importante destacar que, eventualmente, esses pacientes não estarão apresentando apenas um transtorno de personalidade, podendo estar associado ao transtorno de personalidade outras causas, como transtornos alimentares, como transtornos de ansiedade. Aí você estabelece o diagnóstico e vai para o próximo passo, que é justamente o passo do tratamento. E esse tratamento, se exclusivamente há um transtorno de personalidade, faz exclusivamente psicoterapia. Não há necessidade de uma abordagem medicamentosa se o paciente apresenta somente um transtorno de personalidade. Entretanto, é muito comum que outras causas, outros transtornos estejam associados e o paciente precise de medicação. Mas se exclusivamente transtorno de personalidade, exclusivamente psicoterapia.